Enfim, doença silicone catalogada, essa é uma doença que não existe, tá? Então se chama qualquer coisa de doença do silicone. Se o paciente não está feliz com o implante de silicone, se chama doença do silicone. Fala, meu futuro paciente, tudo jóia? Tá pensando em colocar implante, ou já tem o implante, e sempre fica com aquele pensamento do explante. Tenho ouvido falar de muitos famosos fazendo o explante mamário, quer dizer, retirando o implante. Por qualquer motivo que seja, você gostaria de entender um pouco mais sobre essa proposta que é o explante mamário, ou seja, o paciente passa um tempo com o implante de silicone, depois decide retirar, e quais as consequências e por que exatamente algumas pessoas, e aí a gente coloca até alguns famosos, estão optando pelo explante de silicone. Aqui, Dr. Daniel Botelho, cirurgião plástico, tem mais ou menos 10 anos da minha vida que eu dedico exclusivamente a cirurgias de contorno corporal, cirurgias da mama. Eu trago todo esse contexto, todo esse aprendizado de carreira para que você possa entender um pouco mais sobre esse universo da cirurgia plástica. Óbvio, antes da gente continuar a falar sobre explante, curta, compartilha, clica no sininho para receber 100% das notificações desse canal. E óbvio, escreva aqui nos comentários qual a cirurgia você está planejando realizar nesse próximo ano. Agora sim, vamos falar sobre o tal do explante de silicone. E aqui a gente vai utilizar o caso da Isabelle Fontana, que realizou o explante, para explicar um pouco mais desse contexto. Para vocês, agora sim, roda a vinheta. Queridinhos, vamos lá falar um pouquinho sobre explante de silicone. Então a gente trouxe essa notícia, né, que é o fato da influenciadora, modelo Isabelle Fontana ter realizado ali o explante de silicone, para a gente explicar um pouco mais sobre essa cirurgia, né? Então falando naturalmente sobre as tendências e o explante de silicone, né, e o enxerto de gordura, como ele pode ajudar a melhorar, né, o contexto geral da retirada do implante, para que você não fique sem nada de volume mamário. Vamos conversar um pouco sobre isso. Então a gente tem aqui a matéria, né, que foi ao ar, explicando, falando um pouco de enxerto de gordura e colocando, né, como headline lá, entenda o que é explante de silicone, né, o procedimento que foi feito pela Isabelle Fontana, né? Retirada de silicone pode ser realizada em casos em que a paciente está insatisfeita com o resultado ou quando existem complicações relacionadas à prótese. Óbvio, existem situações, complicações que a gente não tem nem como optar por não realizar o explante, tá? E existem situações que a gente vai optar sim. Tem situações que eventualmente você pode até manter um pouco mais de tempo o implante. E aí vamos entender um pouco mais sobre o caso aqui da Isabelle Fontana. Aqui tem algumas fotos, né? Ela colocou como antes e depois. O que é bastante claro aqui nessas imagens, tanto do pré e do pós, é que ela já tinha um implante bastante pequeno, né? Normalmente implantes super pequenos, menorzinhos, né? A gente considera implante pequeno de 200 a 250 ml. E abaixo de 200 a gente considera mini, né? São implantes super pequenininhos. O dela aqui provavelmente era um implante pequeno, entre 200 e 250 pela, digamos assim, pela prospecção que a gente faz aqui, né, após a retirada. Ela ficou com um pouquinho de volume, tem um enxerto de gordura aí como a matéria sugere, mas a gente percebe mesmo antes aqui que era um volume mamário bastante pequeno, né? Normalmente modelos vão evitar implantes mamários médios ou maiores, para falar a verdade, justamente para que fique bem com qualquer roupa, né? Então a paciente modelo tem uma demanda um pouquinho diferente em relação ao corpo, né? Então aqui, óbvio, quanto menor o implante, a tendência é a gente ter menos problema, tá? Isso é um fato. A gente observou, né, tiveram diversos estudos aí de acompanhamento desses pacientes que realizaram a cirurgia de implante mamário nos últimos 10, 15 anos, e se observou que pacientes com implante muito grande, né, implantes grandes ou gigantes, implantes grandes é de 300, 350, gigantes acima de 350, tiveram uma tendência um pouco maior a trocar o implante num prazo de até 10 anos. Isso em virtude, não de complicações do implante, mas em virtude de perda do resultado, né? Por conta da gravidade, estrias, enfim, outros problemas que estão relacionados ao implante grande. Então isso acabou motivando essas pacientes a realizar essa troca, né? Então, assim, hoje a gente considera ou sugere ou apresenta para as pacientes a ideia de implantes médios, que vão de 250 a 300, ou que não passem muito de 300,
para a gente ter uma longevidade um pouco maior dos resultados, e a gente tende a ter resultados sim bastante longevos e interessantes, principalmente quando a gente utiliza o plano submuscular, que numa análise bem direta e objetiva, a gente consegue perceber que esse implante, que ela era um implante pequeno, provavelmente um implante aí pequeno ou mini até, e que estava acima do músculo, né? Então, um implante que estava ali só pressionando diretamente a pele, a gente vê um pouquinho a marca do implante, e o implante naturalmente pequeno, né? O que favoreceu uma certa longevidade aí na minha visão. Como ela tinha um implante pequeno, fica até relativamente um pouco mais fácil você substituir por um enxerto de gordura intramuscular ou submuscular, e a gente não tem uma perda tão significativa de volume. Então ela continua com uma mama pequena, mas com um aspecto um pouco mais natural. Qual que é o detalhe quando a gente faz o explante no paciente com mama pequena, né? Principalmente se a gente já tiver uma quedinha da mama, possivelmente a gente vai precisar fazer mastopexia, que é aquela cicatrizinha em T. E pode ser que a cicatriz, numa mama pequenininha, fique um pouquinho mais exposta, fique um pouquinho mais visível, porque a mama naturalmente é uma mama pequena, né, em que a pele ela não esconde um pouco da cicatriz, tá? Vamos acompanhar aqui algumas imagens também da própria Isabeli, que explicando ali sobre a cirurgia, né, de explante que ela realizou, mostrando que realmente é uma pessoa com pouquíssimo volume mamário, né, não era uma mulher que tinha um implante médio ou grande, provavelmente um implante pequeno mesmo. Isso favoreceu uma certa substituição, né, do implante por gordura, muito embora certamente o resultado não é o mesmo, tá? Então aqui explicando, Isabelle Fontano faz relato após o explante de silicone e diz que acordava de madrugada com dor. Queridos, vamos pontuar algumas coisas. Se fala muito sobre o explante, apresentando como uma solução milagrosa para o silicone e todas as suas dificuldades, né? O implante de silicone é um material não biológico, é uma prótese que a gente vai precisar lidar com ela, não é uma prótese natural do corpo, mas ela é muito bem adaptada ao corpo humano. O silicone ele é muito bem adaptado, muito embora não é próprio do corpo, então a gente precisa cuidar disso ao longo do tempo, certo? E é óbvio, quanto mais tempo a gente permanece com aquele implante, maior a probabilidade de pequenos probleminhas, seja contratura capsular, seja alguma coisa nesse sentido, né? Para um paciente ter contratura a ponto de ter dor, né, como ela relata, normalmente pode ser um grau de contratura capsular muito avançado, muito elevado. Pode ser? Pode ser. É difícil dizer só com essas imagens que a gente tem aqui da rede. Eventualmente, né, poderia ter sim uma certa contratura capsular por ter ficado ou muito tempo com o implante ou por, de fato, algum problema ali na inclusão do implante no momento que ela fez essa cirurgia. Lembrando que o implante acima do músculo ele tem um pouco mais de chance de contratura capsular, justamente porque é um plano um pouquinho mais contaminado, ou com uma probabilidade de contaminação um pouquinho maior do que o plano submuscular. Não quer dizer que o submuscular não vai ter contaminação, mas pelo contato da glândula a gente tem uma exposição maior ao implante de silicone. Isso pode acarretar ao longo prazo sim algum grau mais avançado de contratura capsular. Enfim, dito isso, é difícil a gente dizer especificamente aqui o que causava dor. Se fala muito em doença do silicone, né, como se fosse uma entidade. Enfim, doença silicone catalogada, essa é uma doença que não existe, tá? Então se chama qualquer coisa de doença do silicone. Se o paciente não está feliz com o implante de silicone, se chama doença do silicone. Se o paciente tem algum grau de contratura capsular, se chama de doença do silicone. Se o paciente tem uma doença autoimune que não tem nenhuma relação com o implante de silicone, chama de doença de silicone. Então qualquer coisa se chama de doença de silicone. Então esse é o problema, a gente não consegue identificar se existe de fato um problema relacionado. A verdade é que muitos estudos se sucederam depois da própria apresentação do implante de silicone como uma solução para o aumento mamário, que foi lá em 1960, e nenhum desses estudos foi conclusivo para absolutamente nada. A única coisa que a gente precisa de fato ter um certo cuidado são com linfomas raríssimos, né, de grandes células que a gente chama, que é uma condição que está relacionada a uma doença da cápsula da prótese e que a gente, de fato, só precisa evitar alguns tipos de superfície de implante ou de cobertura. O ideal é uma cobertura um pouquinho menos texturizada, uma cobertura um pouquinho mais lisa favorece ou reduz bastante, e o plano submuscular também reduz bastante
esse tipo de situação, esse tipo de doença de cápsula, tá? Então, tomando esses certos cuidados, a gente torna essa doença bastante, muito rara, e acaba não sendo um problema, uma preocupação na rotina, na prática do dia a dia, tá? Isso é o que de fato existe. Agora, de outras coisas para além destas, né? Desde doenças autoimunes, desde queda de cabelo, desde perda de força, perda de memória, nenhum desses problemas são diretamente comprovados em associação com o implante, tá? Você pode imaginar que sim, uma paciente diz que melhorou, fulano ciclano diz que a vida era um inferno com o implante, depois que tirou a vida ficou uma maravilha, porém, infelizmente, a gente não consegue, do ponto de vista científico, extrapolar a condição de um indivíduo para a população, certo? Então, nenhum estudo nos permite dizer de forma genérica, de forma geral ou generalista, que um problema individual, ele serve para a maioria das pessoas. Então, se você que está assistindo esse vídeo, eventualmente tirou o seu implante, está feliz, bacana, tá tudo certo, não é problema nenhum. O que a gente não pode é transferir esta condição individual para a população do ponto de vista científico. A gente precisa de estudos para dizer de forma categórica que o problema de um grupo de pessoas ele serve para a população em geral, e nenhum dos estudos a gente ainda encontrou esta certeza, certo? Então, dito isso, o que é importante dizer a vocês, o implante de silicone não é um material perfeito, muito embora é bastante seguro, sim, tá? Tem um índice de problema bastante baixo, de 10 anos em diante, abaixo de 5%, desde que a gente tenha algumas condições controladas, evitar implante grande, né? Assim, a gente, de certa forma, procura colocar o implante da forma mais consciente possível e com bom senso. Quanto mais a gente extrapola alguns limites, e aí envolve desde escolha e tamanho do implante, a gente está arriscando um pouquinho mais, certo? Então vamos seguir aqui o vídeo da Isabeli para entender o que ela estava dizendo aqui. Quem não sabe, eu fiz o explante, né? Tirei o implante do meu seio e eu preenchi com gordura natural do meu próprio corpo. Isso está sendo incrível, está sendo um alívio tão grande, aquele peso da prótese. Pra quem não sabe, eu já fiz 7 vezes o meu seio e nunca curtia. Depois dos filhos, eu tive que colocar implantes, né? Porque ele caiu. Mas vamos lá, aqui mostra que já é uma pessoa, uma paciente, né, que tem uma certa insatisfação crônica com a mama, tá? A pessoa que fez 7 vezes cirurgia, possivelmente vai fazer a 8ª e aí possivelmente ainda não vai conseguir ficar plenamente satisfeita, por N motivos, e aí vai ser difícil a gente encontrar nesse vídeo a resposta exata. Mas uma coisa dentro da cirurgia plástica a gente sabe, assim, a gente fez muitas cirurgias, não é a 11ª que vai resolver as 10º cirurgias ali que ela fez e não está satisfeita. Existem coisas do ponto de vista emocional, do ponto de vista de expectativa, que talvez nenhuma cirurgia vá atender de maneira plena, tá? Mas vamos entender um pouco o relato dela aqui em relação à troca do implante por gordura. E tal, e essa modalidade nova de colocar a sua própria gordura no seu seio para dar um pouquinho de volume, né? Eu tô no 15º dia de cirurgia e o meu médico já liberou até fazer um pouquinho de exercício, até bom para soltando, né? Fibroses e tal, a sensação de volta, assim, para mim nunca foi tão rápido a recuperação. A casa hiperbárica tá ajudando demais. Para ser muito sincera, eu nunca tinha ouvido falar em doença do silicone. O que me acontecia era, eu acordava de madrugada, assim, com uma dor no peito, assim, de peso, sabe? A sensação que saiu esse peso todo. Eu acho que tem muito a ver. Esse cansaço, essa coisa pesada dentro do corpo. Queridos, vejam, se relacionam sempre doenças de silicone a queixas subjetivas, não tem uma queixa objetiva, um problema que a gente possa definir e a partir dali gerar um diagnóstico. Então isso dificulta muito, né? E assim acaba chamando qualquer coisa, até insatisfação de doença do silicone. Aí fica difícil, né? A gente chamar isso de doença. E a gente pensa assim, mas se eu tirar o silicone, vou ficar sem volume. Dependendo de cada caso, eu acho que é muito bacana a gente colocar a gordura do próprio corpo para você fazer o enchimento do tamanho que você gostar. Detalhe, tá? A gordura nunca vai substituir em
plenas condições de igualdade à prótese. Nunca, tá? Então, o implante de silicone, ele tem uma expectativa de resultado, é bem mais previsível que a prótese, e a gordura tem outra expectativa de resultado, bem menos previsível e com aumentos bem mais discretos, tá? Como ela tinha pouquinho volume de mama, como eu disse a vocês, um implante provavelmente pequeno, de certa forma, utilizar a gordura não acaba sendo uma perda tão grande, porque ela vai colocar ali um pouquinho de volume de gordura e, de certa forma, vai camuflar um pouquinho, né, a perda de volume. Mas, em hipótese alguma, a gordura vai substituir em igualdade de resultado, tá? A maneira mais previsível e com melhor condições de resultado acaba sendo o implante, dificilmente vai deixar de ser, tá? Muito embora a gordura é uma boa alternativa, eu gosto bastante, inclusive. E tal, ou até colocar só uma prótese menor que dá o volume que as mulheres gostam, né? Eu queria 0 volume, então eu tô com o corpo ideal para mim, para o meu trabalho, e é isso, gente. Aquilo que eu comentei com vocês, queridos, a paciente modelo, ela tem uma condição, uma expectativa, uma necessidade totalmente diferente, tá? Então isso acaba levando a uma condição, a uma perspectiva e um desejo também diferentes, tá? Então a busca por seios menores, a tendência em cirurgia plástica, de certa maneira sim e de certa maneira não, tá? É porque se coloca muito implante de silicone, então é natural que um grupo de pessoas acaba querendo retirar. E quanto mais se coloca, mais tende a se retirar. Então não é que seja uma tendência. O que eu considero na minha prática, no meu nicho, no grupo de pacientes que me procuram, acaba sendo uma tendência o fato da gente procurar implantes sim menores, tá? Não é uma tendência hoje em dia, dentro daquilo que eu considero a minha rotina, a gente utilizar implantes muito grandes, né? Então, implantes acima de 320, 330 é uma certa raridade na minha prática hoje, mas o implante de silicone tem resultados bastante previsíveis, super bonitos, estáveis, desde que a gente obedeça uma série de situações, principalmente com o implante abaixo do músculo, tem resultados super interessantes mesmo. Certo, meus queridinhos? Escreva aqui nos comentários qual a sua opinião sobre o tal do explante de silicone para a gente poder trocar mais ideia. E aguardo vocês nos próximos vídeos, caso deseje realizar cirurgia conosco. Na descrição do vídeo você encontra o link de agendamento para falar diretamente com a equipe, certo? Aguardo vocês nos próximos vídeos. Valeu!